pré-olímpico, entra Clube de Regatas do Flamengo para a gente comunicar que tem reforço na área. Léo Pereira foi anunciado como contratação até o fim de 2024. Tava naquela história do... A gente vai falar do Mari também, né? Mas o Mari veio o Gustavo Henrique para disputar a posição teoricamente. Aí o Mari, pum, Arsenal. Aí o Flamengo em cima do Léo Pereira de novo. Aí o Mari volta. Aí agora parece que o Mari vai de novo. Aí o Léo Pereira foi anunciado. O Flamengo já tinha engatilhado. Ano passado já tinha buscado o zagueiro do Atlético em 2 oportunidades, mas não foi de maneira tão incisiva na negociação. O Atlético, a gente sempre fala que não negocia com o Pires na mão. Não facilita, né? Não tem necessidade, não é um clube que passa por necessidade de se desfazer dos seus principais jogadores. E o Léo Pereira é um zagueiro de destaque no cenário nacional. Se a gente for falar de qualidade na saída, a questão da idade, a leveza, um zagueiro rápido para os padrões, né, do futebol brasileiro. Então acho que o Flamengo ele se movimenta e nem foi barato, né? Os termos do negócio se fala em 6 milhões de euros, mas por 70% só dos direitos. O Atlético fez algo parecido com o Pablo, um jogador até de mais idade, e vendeu bem para o São Paulo. Muito porque se posiciona para negociar, não se desfaz dos jogadores. Mas o Flamengo acaba sendo bom para todo mundo, porque nessa sequência, quando a gente for falar do Mari, o Flamengo conseguiu uma... Pro que era... A gente vai explicar o que é a situação que travou a engenharia financeira ali do negócio. Do Mari para o Arsenal, mas o Flamengo consegue um empréstimo por 5 milhões de euros. Então, assim, quase batendo o valor que disponibiliza para o Léo Pereira. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o vídeo do Léo Pereira e aí na volta o Grafa comenta e a gente já entra no assunto Pablo Mari, que tem gente indo, chegadas e partidas, né? Tipo o programa da Astrid no GLT. Fala, Léo Pereira. Fala, nação, aqui é o Léo Pereira e agora eu faço parte do Mengão. Me aguarda, estou chegando. A frase para ele é: agora eu sou Mengão. Desde o Ronaldinho Gaúcho. Tem que mandar um Grafa lá para dar uma soltada no cara. Mengão. Hein, Grafa? Você vai lá fazer um media training na rapaziada. Vai, grava de novo, mais animado. Mais solto. Ele ia ter feito uns 4, uns 4 ou 5. Esse não, aí foi o bom. Não, esse não ficou bom, não. Vou fazer outro. Não tem jeito. Faz uns 3, 4. Mas é uma grande contratação. Acho que, como o Rafa colocou, no passado o Flamengo já havia procurado o Léo Pereira. Eu achei que não seria tão fácil da maneira... Fácil não, né? A negociação nunca é fácil, né? Mas eu achei que ia ter vários capítulos dessa novela, até pelo fato de que o Atlético Paranaense está se desfazendo aqui do Atlético Paranaense. Né? Se você olhar... Léo Pereira, Bruno Guimarães, Rony... Tá quase. Tá quase. Já não tem a permanência do Marco Ruben na frente. O Marco Ruben voltou para a Argentina. Teve o outro zagueiro que voltou pro Corinthians. Pedro Henrique? O Pedro Henrique. Isso. Ou seja, o Led falou na transmissão que o Thiago Heleno está em contato com o futebol japonês também. Ou seja, o Dorival vai ter que se organizar, mas para o Flamengo a grande contratação chega para brigar com o Gustavo, né? Então, Então, agora, com o Mari indo embora, vamos falar do Mari, a gente fala dessa zaga aí. O Mari é o lance da volta dos que não foram, né? O Mari, de repente, vai pro Arsenal, viajou pra Inglaterra e não sei o que lá. De repente, Mari voltou, já tá sendo esperado no Ninho para treinar normalmente, a negociação não vai rolar, pimba. Agora o Mari vai. O que aconteceu? O que passa? What's happening? Eu achei estranho a dificuldade de casar a informação de origem no Brasil para origem na Inglaterra. Assim, o jogador não teria por que viajar enquanto um clube falava em venda definitiva e o outro falava em empréstimo. Até porque a condição do empréstimo é muito particular. Saiu o valor aqui da venda. Então, porque o que acontece? Se o empréstimo fosse fechado, mas com compra obrigatória ao final do empréstimo, o que acontece com o valor é que ele já sai nessa janela para o Arsenal. Então não resolveria o problema do clube inglês com relação ao fair play financeiro. Para o Arsenal só caberia o empréstimo com opção de compra ao fim do empréstimo. Mas aí para o Flamengo pode não ser negócio. Poderia não ser negócio nos valores especulados anteriormente. Um empréstimo sem nenhum ônus, né? Sem nenhum custo para o Arsenal. Sendo que, sei lá, em 6 meses o atleta poderia se lesionar, poderia não render bem, o Arsenal não efetivar a compra realmente na próxima janela, e o Flamengo teria perdido a utilização do jogador e não teria
encontrado um retorno financeiro. Acho que passou por aí. É um negócio que fica melhor para o Flamengo que para o Arsenal, a meu ver, que recebe de cara 5 milhões de euros para ter um jogador emprestado. E não necessariamente com venda obrigatória. Então, assim, talvez ele retorne no meio da temporada e o Flamengo tendo recebido 5 milhões de euros por ele. E o Flamengo pagou pouco pelo Mari, né? Bem menos que isso, foi 1.700 De euros. Sim. 6 meses no Brasil, Aí, Grafa. sai por 5 podendo retornar. É um ótimo negócio. Belo investimento, hein? Eu achei estranho também o dia da viagem, que normalmente quando viaja para fazer exames médicos, é porque já está praticamente tudo sacramentado. Aí fica só esperando os resultados médicos para assinar contrato. Viajou, fez exame, voltou, treinou hoje no Flamengo, né? Treinou. Treinou no dia que chegou, praticamente. Cara, como assim? Ele voltou qual dia que ele voltou? Ele viajou sábado, né? Ele voltou segunda. Ele estava treinando. Ele estava treinando. Voltou no fim de semana. O link que entrou, acho que no Seleção, era o Pablo Mari está sendo aguardado para o treino já aqui agora. Entendeu? É bem complicado, é bem estranha, né, essa engenharia aí que o Flamengo e o Arsenal montaram aí. Mas pro Flamengo é um belo negócio, né? 5 milhões de euros. Então, é que esse seria um caminho natural já num primeiro momento de conversa. Porque seria o único molde de negócio possível para o Arsenal com relação ao fair play financeiro. Despender o valor possível nesse momento por um empréstimo e tem, claro, né, um valor de compra futura, mas não de obrigação de compra. O Marcos Mota, um advogado renomado, né, que trabalha muito com essas questões de transferência de atletas no futebol brasileiro. Não sei se o Grafite chegou a ter alguma relação assim em algumas das transferências, mas ele sempre participa, né, com a assessoria jurídica às negociações. E ele explica detalhadamente nas redes sociais como é essa questão dos tipos de empréstimo. E se você coloca a compra obrigatória ao final do período de empréstimo, o valor que você vai despender entra nessa janela. Não tem como driblar o fair play financeiro só empurrando. Vou comprar o Neymar por 200 milhões de euros, mas ele está emprestado aqui de graça no primeiro momento. Não, o que você ia pagar de 200 milhões vai entrar nessa janela. E aí você vai estourar a questão do fair play, o quanto você pode gastar. Eu só conheço um tipo de empréstimo. Eu vou lá no banco, pego e depois eu pago 3 vezes o valor. E não tem fair play financeiro nenhum nisso aí. E tem com a agiota também, né? Tá vendo? Pior ainda. Você empresta dinheiro, Grafa? Não? Quem? Não? É ruim. Isso aí ruim. O cara não vai me pagar. Nem pra família. Gabigol disse que fica, Grafite. Bom pra ele, bom pro Flamengo. Bom pra todos, né? Bom pra ambas as partes, como diria aquele outro. Eu acho que pro Gabriel, assim, falando pelo lado do jogador, é um grande negócio. O Gabriel permanecer num clube que ele já está ambientado, que ele conhece bem. Ele, se for falar em aspecto financeiro, o que ele iria ganhar na Europa, ele está ganhando aqui. Ou seja, ele não vai encontrar em outro clube na Europa. Nem se ele fosse pro Barcelona ou Real Madrid, assim, quando ele chegasse e ter o que ele tem no Flamengo hoje, o estilo de jogo, a condição que ele tem de jogar no setor ofensivo com liberdade, eu acho que para ele, acho que ele já estava tudo engatilhado, foi tudo... Eu acho que ele esperava uma proposta mais impactante. A Inter também, acho que reaver viu o pela investido. valorização que ele teve nos últimos anos, reaver o dinheiro que investiu, tentou até os últimos dias aí, os últimos segundos para tentar arrancar mais dinheiro do Flamengo. Acho que mas para o Flamengo, o próprio Gabriel é muito bom. Porque a proposta nem aumentou tanto com relação ao que eram os valores do ano passado. O Flamengo assinava com 16 milhões de euros e parece que a venda foi acertada em 17 milhões por 90%. Então o Flamengo ficou abaixo do que seria essa movimentação no mercado europeu. O Flamengo contratou... É claro que a gente imagina que é muito dinheiro para a realidade do futebol brasileiro, mas hoje não é muito dinheiro para o Flamengo, especificamente, e é uma compra abaixo, em tese, do que seria o valor de mercado do Gabigol. Isso se tivessem mais movimentos, né, concretos pela permanência dele na Europa. Talvez a saída dele para o Benfica, não só o não retorno na Inter, mas a saída para o Benfica e mais um episódio abaixo, né, assim, um período abaixo, tenha minado um pouco essas possibilidades do Gabigol, mesmo tendo sido tão impressionante no último ano, como já tinha ido muito bem no Santos no empréstimo anterior. Né? O Grafa, mais um ano bom aqui no Flamengo, você acha que a Europa cresce o olho de novo nele? Se ele repetir a temporada que teve esse ano... Ou próxima, né? É difícil até pelos números que será. O Flamengo, se chegar uma proposta pelo Gabigol, vai aceitar a venda por quanto?
25 milhões. Mínimo. Tem que ser pra cima. O Gabriel já tem um histórico na Europa não muito bom. Lógico que ele era um jogador mais novo, era a primeira saída para a Europa, ele não era tão maduro como ele está hoje, mesmo com a idade de 23 anos. Ainda baixa. Né? Ainda baixa, mas eu acho que esse projeto para o Gabriel é para ficar no Flamengo 2, 3 anos aí tranquilo. Ou seja, e o Gabi Gordo ganhou mais um tempo de emprego, né? Pô, o sósia dele, né? É, se ele vai pra Europa, o cara fica aqui, e agora? Mas esse cabelo preto do Gabriel tá arrebentando com ele, né? Não, toda hora o cara pinta, o cara fica desesperado, né? Descolore, pinta, descolore, O pinta. dia do dread foi resenha. Quando ele botou o dread, ele ficou 6 horas fazendo o dread. O Gabriel foi, tirou. Coitado do Gabigol. Sensacional. Pelo menos ele ficou. Ficou aí.